Bom, estamos aqui para falar do Carnaval 2011, aliás, o que vai acontecer com o Carnaval esse ano. Enfim, Carnaval do Rio de Janeiro, essa coisa maravilhosa, essa coisa poderosa. Mas esse ano tem um negócio especial e eu estou justamente aqui para contar isso para vocês, para contar o que está por trás dos bailes Devassa, quem está por trás e o que vai rolar lá dentro. Isso aqui, ó, com detalhes, e por isso eu vou usar essa apresentação. Muito bem, bom, quem está por trás desse negócio somos três. Eu, Ricardo Amaral e Alexandre Ascioli. Os três, no final do dia, decidiram se juntar para realmente promover a volta dos grandes bailes de carnaval, que é disso que a gente vai falar aqui. Legal. Vou rapidamente falar, Ricardo Amaral é um mito da indústria do entretenimento no país. Aliás, quem não leu, vá correndo comprar nas livrarias, chama Vaudeville, o livro de memórias do Ricardo, que aliás está mais vivo do que nunca. É absolutamente impressionante. Ali vocês têm uma ideia, vão ter uma dimensão da importância que essa pessoa, que esse empresário tem para a indústria, eu diria, de marketing, entretenimento, publicidade, enfim, várias áreas. A história do Ricardo dispensa qualquer tipo de comentário, mas o cara literalmente é um mito. Tá por trás, junto com a gente, dos bailes Devassa. Depois eu, bom, tô nesse negócio de entretenimento tem aproximadamente 20 anos, primeiro como executivo de gravadora durante toda a década de 90 e a partir da década de 2000 aí como um empresário efetivo de mídia e entretenimento. Estou em vários negócios, desde eventos presenciais, a rádios, a portal de internet, a agências de serviços ligados à internet, enfim, estou em muitas áreas. E esse ano topei esse desafio de voltar com os bailes de carnaval. Por fim, meu compadre, meu sócio, meu irmão Alexandre Ascioli, que é um grande amigo acima de tudo, mas também, claro, um empresário muito agressivo, eu diria, alguém que sempre tem vontade de fazer diferente. Aliás, uma das coisas que a gente faz no próprio Armazém 4, onde acontecerão os bailes Devassa, é o Sesc Rio Noites Cariocas, mas enfim, é outro que dispensa muito comentário, está aí no mercado há muitos anos, com essa marca, com esse vigor de um empresário que realmente está a fim de fazer diferença. Muito bem, os três se juntaram, para quê? Para resgatar o que eu diria é o tripé do Carnaval Carioca. Há décadas atrás, eu tenho 44 anos, então cheguei a ver isso. Mas então, há décadas atrás, o Carnaval do Rio de Janeiro era composto por um tripé. Os grandes desfiles de escola de samba, esses permanecem e continuam cada vez, eu diria, cada vez mais poderosos, os blocos de rua e os bailes de carnaval. Eu, pessoalmente, fui baile do Havaí, baile do Vermelho e Preto, baile do Teatro Municipal, eram ambientes glamurosos, bem transados, etc. O que aconteceu, infelizmente, com o esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, esvaziamento, de alguma maneira, das empresas que deixaram o Rio de Janeiro rumo a São Paulo, rumo a outros estados, enfim, a verdade é que o Rio de Janeiro se esvaziou muito, inclusive sob o ponto de vista político, né? E aí, o que houve? Permaneceram, então, os grandes desfiles de escola de samba e os blocos de rua deixaram de existir e também os bailes de carnaval, não podia ser diferente, também deixaram de ter aquela coisa glamurosa, poderosa, enfim, não existiam, não tinham mais como viver naquele ambiente de esvaziamento do Rio de Janeiro. Muito bem, 4, 5 anos atrás, retornam, então, com força total, os blocos de rua. A gente está vendo aí no Rio de Janeiro, nos primeiros 2 anos um pouco desorganizadamente, mas a partir da administração Eduardo Paes, e aí louve-se o trabalho que o prefeito está fazendo, a Secretaria de Turismo, na pessoa do secretário Antônio Pedro, mas o fato é que, de 2 anos para cá, os blocos de rua passaram a ser organizados, a coisa realmente está muito bem estruturada, muito bem montada, e eu tenho certeza que em 2011 a gente vai ter o maior carnaval de rua do planeta, não tenho dúvida disso. Muito bem, o que faltava? O terceiro componente desse tripé, justamente os bailes de carnaval. Aceitamos esse desafio, a prefeitura está imbuída desse assunto, os cariocas de alguma maneira desejam isso, então de fato nos juntamos, eu, Amaral e Ascioli, para trazer com muito orgulho, muito amor e muita paixão os bailes de carnaval de volta para a cidade do Rio de Janeiro. E aí surge o conceito, a gente se uniu a uma grande cervejaria essa, aliás, que tem investido pesado no Rio de Janeiro, que é a Skin Cariol, e aí criamos o conceito, que é um conceito mãe, é um conceito guarda-chuva, mas o conceito dos bailes Devassa, que de alguma maneira vão perpassar o Carnaval Carioca. Importante que vocês saibam, não é uma onda que vai acontecer esse ano e deixa de existir, não. A gente tem um contrato com a Skin Cariol, portanto com a Devassa, de 5 anos, então a gente está falando dos bailes Devassa pelo menos em 2011, 12, 13, 14 e 15. Vamos passar pela Copa do Mundo e quem está em 2015, na véspera da Olimpíada, claro que vai até a Olimpíada, claro que vai até 2016. Então a primeira coisa muito importante para que você saiba, os bailes voltaram para ficar durante pelo menos 5 anos. Muito bem. A prefeitura também está com a gente, apoiando logisticamente, incentivando tudo que a gente está fazendo. Tanto que o evento acontece aonde? Na região portuária, no Armazém 4, aonde? No Porto Maravilha. Aliás, esse belo trabalho
que a prefeitura está fazendo. Então, essencialmente, essa é a grande marca-mãe dos bailes de carnaval que agora a gente retoma no Carnaval do Rio de Janeiro. Bailes de Devassa no Porto Maravilha, Carnaval 2011, que pelo menos mais 4 anos a gente terá. Muito bem. Aqui a gente tem o racional da marca, onde a gente cruza estandarte, enfim, com brasão, para criar esse ambiente, para criar essa marca Bailes Devassa. Aqui a coisa da folia, o Porto Maravilha, como eu já comentei, por fim a gente tem essa coisa do brasão, mas o estandarte, mas o carnaval, portanto você tem símbolo, manifestação cultural e essa coisa viva e apaixonada do Rio de Janeiro, compondo a marca Bailes Devassa. Muito bem. Bom, gente, são 6 dias, tá? O carnaval, os bailes Devassa serão compostos por 6 dias. O carnaval esse ano, atipicamente começa em março, acontece, aliás, em março. Então a gente está falando de 6 dias. A gente começa na quinta-feira, dia 3, tá? Quinta-feira, dia 3 de março e vai até o dia 8 de março. Portanto, 6 datas. A gente está imaginando aí um público de aproximadamente 3.000 pessoas, tá? 3.000 pessoas por data. Então, o que significa dizer que serão aí mais ou menos 18.000 pessoas impactadas diretamente no evento. Se a gente considera todas as ações de marketing que a gente vai fazer, aí a gente está falando de 3 milhões de pessoas aí cobertas com essa coisa, com esse novo perfil do Carnaval Carioca, agora trazendo os bailes de carnaval de volta. O que é importante, gente? A gente está falando de um evento muito qualificado, quer dizer, o que a gente está tendo, talvez seja a maior preocupação da gente, é realmente voltar com a essência, a alma e o glamour do que eram os bailes de carnaval. Então, tem um investimento intenso de produção aqui dentro. A gente está falando de aproximadamente 8 milhões e 100 investidos em produção, 8 milhões e 100 de reais, tá? E aí, quem é que vai estar conosco nesses 6 dias, nessa folia absoluta e total? Gente interessada, gente interessante, meio artístico, jornalistas, enfim, gente que está afim de resgatar essa coisa, esse espírito absoluto e total dos grandes bailes de salão. É disso que a gente está falando, os grandes bailes de salão. Mais adiante eu vou contar para vocês como é que vai funcionar. Legal. Falei do local, é isso. Porto Maravilha, uma região que está sendo revitalizada a passos largos. Aliás, esse ano a gente teve janeiro, Fashion Rio, fevereiro, Sesc Rio Noites Cariocas e então março, os bailes de carnaval, os bailes de Devassa. É uma zona que está se revitalizando, como eu já disse aqui, vou repetir, belíssimo trabalho que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo em conjunto com o governo do estado, mas o fato é que a gente está realmente numa região que vai ascender e eu não tenho dúvida que essa região vai se transformar numa das, talvez, 3 principais zonas portuárias, do ponto de vista de entretenimento do planeta, de 5 a 6 anos, eu não tenho dúvida disso. Lembrando, claro, que no Rio de Janeiro a gente tem Copa do Mundo, que no Rio de Janeiro a gente tem as Olimpíadas em 2016. O fato é uma região que vai se transformar num spotlight do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, tá? Muito bem. A gente fica ali no Armazém 4, mais adiante a gente vai ver um croquis e nada mais. Essa revitalização toda, ela de alguma maneira segue as referências da Argentina, da Espanha, Nova York, enfim, várias cidades que revitalizaram as suas zonas portuárias. Isso não vai ser diferente no Rio de Janeiro e não podia deixar de ser que os bailes de Devassa acontecessem lá, tá? Muito bem. Aqui a gente tem um croquis, fica muito claro para você que deseja ir aos bailes de Devassa como é que funciona. Essa toda aqui é a zona portuária, lá vocês podem ver o Santos Dumont, aqui a gente tem o viaduto da Perimetral, não é? Ali a gente tem o Pier, tá aqui o Pier Mauá, onde será, já está, aliás, sendo construído o Museu do Amanhã, né? Num belo projeto, e onde estará, portanto, os bailes de Devassa, onde estarão, aliás, os bailes de Devassa. Armazém 4, vou repetir, ali rolou Fashion Rio em janeiro, rolou Sesc Rio, Noites Cariocas e agora então rolam os bailes de Devassa. Para chegar é mole. Você vem de carro pelo aterro, vai passar aqui pela Perimetral, estaciona aqui e um serviço de van leva até ali o Armazém 4. Fora que o visual é absolutamente incrível. A gente fica na beira da Baía de Guanabara, com aquela onda dos navios, os cargueiros, os guindastes, enfim. O visual realmente é mágico. Se você não conhece, tem que ir conhecer, porque realmente é muito especial. Noites Cariocas, inclusive, está rolando e as pessoas, uma das coisas que mais curtem é o visual que rola ali. Aliás, Rio de Janeiro tem visual para tudo quanto é lado. Muito bem. Esse é um ponto muito importante para que você saiba exatamente o que vai acontecer aqui. Legal. E a gente está falando de 3 pontos muito importantes que estão sendo resgatados com os bailes de Devassa. O primeiro deles é esse que eu já comentei. Alta produção, alta infraestrutura e, portanto, uma preocupação muito grande em resgatar o glamour do carnaval. Legal, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está falando de ambiente, de espaço, e é disso que eu falo agora. E só para terminar, e na sequência eu volto para aqui, o terceiro ponto é conteúdo. A gente, claro, está trazendo o que era o carnaval clássico, o que era o baile de carnaval, o que eram os bailes de carnaval clássicos, mas ao mesmo tempo a gente está agregando mais conteúdo, vocês vão entender como. Voltando então para a cenografia.
É assim, gente. Aqui vocês veem o Armazém 4, tá? Aqui está Rodrigues Alves e ali está a Baía de Guanabara. Muito bem. O evento ele se divide, os bailes devassa se dividem em 4 grandes áreas. Como é que funciona? A primeira grande área é a área da varanda oceânica. É ali que vão ter espaço para você relaxar, vão ter bares, vai ter um ambiente mais tranquilo, enfim, um ambiente para você curtir o visual do Rio de Janeiro, que não podia ser diferente. Na varanda oceânica, primeira grande área dos bailes de devassa. A segunda grande área é o que a gente está chamando de grande salão, tá? Estou invadindo aqui um pouco a apresentação, mas para ficar claro, aqui fica o palco Rio de Janeiro, onde a gente vai ter muito conteúdo. E aqui a gente tem, então, a pista, uma região de mesas, por fim, uma região de camarote, e aqui o grande camarote Devassa, aonde eu, a Devassa, o Acioli, o Amaral, enfim, onde a gente vai estar convidando amigos para dividirem, desfrutarem conosco desse momento. Mas finalizando então essa segunda grande área, que é o grande salão. Muito bem, a terceira grande área é a área que a gente chama de comes e bebes. O que rola aqui? Bares, área de banheiros, etc., serviço e muitas mesas para que você possa comer, se divertir, conversar, relaxar, enfim. É uma área também importante, comes e bebes. E para terminar, a quarta e última área, que é o que a gente está chamando de salão ao mar. O que é o salão ao mar? Vai haver um palco 2 aqui, tem o palco 1 que é o Rio de Janeiro, e o palco 2 aqui que é o chamado palco carioca. No palco carioca a gente vai ter novos talentos, outros artistas, roda de samba, partido alto, enfim, eu vou contar um pouquinho mais adiante para vocês como é que funciona, ok? Nesse ambiente aqui desse palco vão ter mesas também e aqui é um espaço para patrocinadores. Resultado, gente, é uma área com uma capacidade de receber aproximadamente 4.000 pessoas, absolutamente confortável, relax, com um visual incrível, realmente trazendo de volta com muita produção, com muita infraestrutura, o glamour absoluto e total dos bailes de carnaval na cidade do Rio de Janeiro.